Boa tarde, né, gente? Agora é 6h24 da noite. Hoje é 21 de novembro de 2025. Eu fiz uma entrega. Estava indo lá para Betim fazer uma entrega, né, da floricultura. E veio um pensamento. Então eu ia até escrever aí no TikTok reflexão do dia a dia, né? Acabou que não deu para me escrever aí. Reflexão, não sei se tem como eu escrever. Deixa eu ver se tem como eu escrever alguma coisa aqui. Reflexão do dia a dia. Será assim como? Então eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Pera aí. Eu não sei mexer nesses negócios, cara. Deixa eu ver se tem como. Reflexão do dia a dia. Deixa eu ver se tem jeito. Isso. Isso aí. Não deu para me colocar o título aí, não. Vou colocar isso aí. Porque o outro eu já fiz lá, né? Então eu vou falar um pouquinho o que veio na minha cabeça. Uma boa tarde para todo mundo. Ebner Souza. Ebner Souza entrou. Uma boa tarde. Então eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu ia até ligar meu aplicativo agora, mas eu falei, não, veio na minha cabeça isso. Então eu vou dividir com eles lá, né? Eu vou ver se eu consigo passar para vocês o que eu estava pensando na motinha lá, né? Então eu fui fazer a entrega daqui em Betim e tem hora que a minha cabeça fica voada, né? Cheio de coisa na cabeça da gente, a gente fica pensativo. Eu tô esperando mais um pouquinho porque não tem quase ninguém, né, gente? Então tem que esperar chegar mais um pouco para continuar o assunto, né? Até para vir aqui esperar só mais um pouquinho para mim começar a desenvolver um pouco o assunto. Eu vou ver se dá para me fazer a chave do evangelho também, tá? Talvez o meu assunto aqui seja rápido e eu já vou direto para a chave do evangelho. Ou se não, eu só fico com essa mesmo. Vamos ver como é que vai acontecer aqui, né? Tem umas coisas na minha cabeça. Vamos ver se eu vou conseguir expressar para vocês. Ele Elzenira Dias, Bruninha, a Bruninha entrou, Vital Araújo, uso 468178176661 entrou. Então nós estamos ao vivo no TikTok e no Instagram. Então já que entrou um pouquinho de gente, eu vou esperar tanta gente, não, né? Senão fica aqui até amanhã. Deixa eu só conferir o volume do telefone. Eu acho que o volume tá bom, né, gente? O volume aí tá bom. Deixa eu ver aqui no Instagram se tá bom também. Tá tudo bom. Então eu estava pensando, né? E eu peguei a entrega para levar um buquê de flor para um rapaz levar. Deve ser namorada ou esposa, não sei. Que é aniversário dela hoje, né? E eu, graças a Deus, sempre eu vou falar com vocês. Hoje eu sou um cristão. Antes eu não era um cristão. Então eu tenho coisas que eu observo no mundo, que não é o mundo cristão, e coisas que eu convivo lá, que são coisas cristãs, né? Então o namorado tá querendo agradar a namorada. Então a namorada do cara é até bonita pelo jeito, né? Mas é coisas do mundo. Mas a namorada do cara tem tanta tatuagem no corpo que até assusta a gente. Assusta a gente, eu que sou cristão. O mundo não assusta com isso não. Hoje isso é normal no mundo, né?
Então eu vim pensando, na hora que eu fui entregar o buquê para ele, começou a vir umas coisas na minha cabeça. É isso que eu vou tentar dividir aqui com vocês. Deixa eu já compartilhar minha live lá no Instagram também, ou lá no Facebook. Então eu compartilho a minha live, né? Então tá compartilhado. Então aí eu comecei a pensar. Ontem eu assisti a mensagem do meu pastor de casamento. Então ficou na minha cabeça a mensagem. Vocês não sabem, tem coisas que ficam na mente da gente. O meu pastor estava falando que tinha um rapaz que está na idade de casar, e através do outro pastor, o Adelson, ele foi intermediando, ele falou lá do servo arrumando uma esposa para o seu senhor para casar, que era o Eliezer, e o seu senhor ainda não tinha visto a esposa, ele estava numa idade para casar. Eu lembrei um pouco também quando eu estava com vontade de casar, mas sempre querendo casar com uma moça cristã, né? E aí, eu morei fora, quem não sabe aí eu já morei fora, morei nos Estados Unidos e voltei, graças a Deus comprei a minha casa e estava doido para casar, né? E aí eu lembrei da mensagem que o nosso pastor falou do casamento ontem, e lembrei também, eu querendo casar. Todo homem chega a uma certa idade, que tem uma certa época que ele quer casar, que é a época dele casar. E geralmente a gente quer casar com uma moça cristã, né? E aí eu tava com esse desejo de casar também, como qualquer um outro, cada um passa por essa fase. E eu tava lembrando, como que esse mundo, se você bobear, você pode fazer, você pode entrar em cada furada. E começou a vir na minha mente como que Deus é maravilhoso, que Ele te livra de cada coisa que a gente vai perceber só agora, quando a gente fica mais velho, no decorrer do tempo, que a gente começa a entender as coisas de Deus. Mas lá na idade que você está mais jovem, que os fatos acontecem, você não entende. Mas tanto livramento que Deus dá pra gente, você não tem ideia. Então eu estava pensando sobre isso. Então aí a moça era bonita, tatuada, mas para mim não tem valor, né, gente? Que eu sou um cristão. Mas para quem é do mundo tem valor. A mulher até que é uma moça até bem apresentada. Mas aí eu pensei, como é maravilhoso a gente ser cristão, ter uma esposa cristã, né? E que Deus, graças a Deus, me deu uma esposa cristã. E comecei a pensar sobre isso e falar assim, todo homem que casou com uma esposa cristã deveria bater o joelho no chão e agradecer. E a gente deveria agradecer mesmo. Sabe por quê? O nosso profeta nos falou que a primeira coisa que você deve fazer é ser batizado, no nome do Senhor Jesus. Aproximar de Deus. Mas a segunda coisa mais importante na vida do homem é o casamento. Quando você casa com uma pessoa correta. Você já parou para pensar, se você não tiver casado com a pessoa correta, como que a sua vida pode ser toda atrapalhada? Então eu agradeço todo dia isso, de Deus ter me dado uma esposa cristã. Ela tem um gênio assim forte, ela é um pouquinho brava, mas nada que uma pessoa calma, mansa, igual eu, que não posso trazer ela para o meu lado, né? Quando eu casei com ela, ela era mais brava. Graças a Deus ela está mansando. Então diz Deus, pela mensagem do profeta, ele mesmo fala. Você coloca um animal perto de um mais dócil, mais manso, ele vai começar a amansar aquele animal. Você pode ver que até no bicho, nas coisas animais, para você amansar, você tem que colocar um que é mais manso.
Então eu tenho um espírito manso, graças a Deus eu tenho isso. E graças a Deus a minha esposa é cristã, ela é um pouquinho brava, mas é porque coisas da família. Então, mas ela é uma boa moça, e graças a Deus, Deus me deu uma boa moça, uma moça cristã. Então eu sou grato a Deus por isso. E aí eu vim pensando sobre isso. Como que as coisas de Deus é maravilhosa. Por exemplo, quando eu estava na idade para querer casar, o desejo para casar, de procurar a esposa para casar, eu acho que todo homem passa por isso, né? Tanto é que meu desejo mesmo é de eu conseguir essa adoção aí, ter meu filho. Para mim tentar passar tudo para o meu filho, coisas que como meu pai era analfabeto, e eu perdi meu pai também, muitas coisas não foram passadas para mim. Eu aprendi aí tapada na rua, né? A vida te ensina cada coisa. Mas uma coisa eu sou grato. A Deus e às pessoas também. Graças a Deus eu sou grato a Dalva e ao Wesley. Uma época eu estava paquerando uma moça, e a moça era espírita, e eu não sabia. Ela falou comigo, eu levei um susto, quase caí da cadeira. E aí eles conversaram comigo, me deram alguns conselhos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, nesse sentido, né? Para a gente não cair em armadilha. E a gente precisa disso. Boa tarde, Abel. Deus abençoe. E a gente precisa disso, de pessoas que estão um pouquinho mais elevadas que a gente, por exemplo. Na época ainda, eu estava na igreja Maranata, na época. Boa tarde. Eu estava na igreja Maranata na época, mas eu ainda não tinha o batismo correto. Então tinha muita coisa ainda que eu não tinha aquela conceito, a pessoa está te orientando. E a gente, quando a gente é do mundo, o mundo você pode fazer qualquer coisa. Então, qualquer coisa que o marido no mundo acha que é normal, no mundo cristão não é. Então, foi bom eles terem me dado umas orientações, falado. Uma coisa eu quero falar com vocês. Olha como que Deus trabalha na nossa vida. Então, eu estava paquerando essa moça. Vocês acreditam que uma vez eu saí com essa moça, no dia que eu fui deitar para dormir, eu tive um pesadelo? Foi Deus, o Espírito, trabalhando comigo. E aí eu conversei primeiro com o rapaz que me aconselhou, né? A Dalva falou conversar com ele. Ô, gente, eu tive um pesadelo. Eu tive pesadelo. E aquela coisa foi a melhor coisa que tem. E aí eu falei, não vou continuar não e tal, nem voltei mais lá. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E outra coisa, eu tinha colega do mundo que falou, não, isso não tem nada a ver não. Tá vendo? Quando você tá lá do mundo, não tem nada a ver, não tem problema. Mas tinha problema. Se eu tivesse tomado a decisão errada, eu tinha lascado a minha vida. E muitas vezes na vida da gente, a gente é orientado por Deus e a gente não percebe isso. Eu ia lascar minha vida toda, porque uma vida do homem, se ele não casar correto, com uma pessoa correta, ele lasca a vida dele. Então Deus é maravilhoso na minha vida e eu agradeço todos os dias. Eu quero seguir a Deus no nome do Senhor Jesus, cada dia mais. E eu pensando lá atrás, lá no pensamento, lá atrás na minha cabeça, eu vim recalculando a rota. Vocês que estão aí do outro lado, que é homem, ou até mulher também, recalcula a sua rota para você ver, se você já foi do mundo, né? Porque eu sou do mundo e agora sou cristão. Recalcula a sua rota. Tantas coisas que Deus te livrou que você podia entrar numa furada que você vai perceber agora que Deus e o Espírito Santo vai te revelando. E Deus foi revelando. E eu fui pensando, meu Deus, tanta coisa que podia ter dado errado na minha vida. Outras deram, mas graças a Deus não teve prosseguimento, né? E graças a Deus eu vou falar.
Já fiz 10 anos de casado, né? Graças a Deus eu posso falar isso com vocês, tem 10 anos de casado. Uma esposa cristã, né? E eu sou grato a isso, sou grato a Deus. E aí a gente começa a refletir lá atrás, tanta armadilha do mundo, de Satanás, que você podia ter caído naquelas armadilhas. Volta lá atrás e pensa, você vê, se eu tivesse pegado esse caminho aqui, o que ia dar? Ia dar ruim. Então, o ser humano, ele tem que buscar Deus, deixar Deus governar ele e pegar os caminhos corretos. Porque se você pegar um caminho errado, meu amigo, você se lasca todo. Você tem que voltar se você estiver errado no caminho. Tiver um caminho muito empredejado, cheio de terra. Se você tem um caminho de asfalto bom, você volta para trás, vai no caminho certo. Se você continuar no caminho errado, vai dar ruim. Né? Então, graças a Deus, eu estava pensando, meditando, em cima da moto, né? E veio esse pensamento, eu falei assim, não, o rapaz deve gostar da moça, e eles são do mundo e tudo, mas olha você vê, graças a Deus eu sou casado com uma cristã. E Deus é maravilhoso na minha vida, sabe? Eu podia ter dado errado, eu tinha tudo para dar errado. Eu falei, não, Deus está cuidando de mim. Deus lá quando era menininho, cara, cuidando, não deixando nada. E no momento a gente não entende, gente. A gente não entende. Você vai entendendo depois que você vai parar para você perceber como é maravilhoso as coisas de Deus. Então, eu falei, eu vou dividir com eles lá. Eu vou passar para eles esse pensamento que veio na minha mente, né? Porque a gente tem hora que a gente tem que voltar lá atrás. Recalcular sua rota. O que é que Deus fez na sua vida de bom? Se você tomou o caminho correto na sua vida, ou se você está no caminho certo, volta para trás, fez o caminho errado, volta para trás e conserta seu caminho. Porque, gente, a gente deixar Deus trabalhar na nossa vida e ter o controle, Deus não erra, não. Deus é maravilhoso. Eu sou grato a Deus cada dia, porque Ele fez isso, né? E aí eu estava pensando, o nosso pastor pregou, né? Procurando uma noiva, procurando uma esposa. Todo homem chega uma hora que ele está procurando, um homem verdadeiro. Um homem verdadeiro, o homem do mundo não quer nada, não. Você vai conversar com o mundo, o cara não quer casar, o cara não quer compromisso, o cara não quer nada. Tanto é que eu vou contar para vocês, na época que eu queria casar, o pessoal do mundo fala, mas você vai ter mais gasto, sua vida. Se você ficar olhando isso, você não casa, não. Você não casa, não. Então eu estou te falando, o mundo sempre vai estar opinião diferente do cristão. Se você olhar os prós e os contras, você não casa. Mas um verdadeiro cristão, ele quer casar, ele quer formar família, ele quer ter filho, ele quer ter família, ele quer ter uma esposa. Tudo isso nós queremos. Mas na época, o povo, você se você olhar, escutar o mundo, você não faz nada. Se você olhar a dificuldade, você não toma uma decisão na sua vida de coisas boas para a sua vida. E agora eu falo com você, você me pergunta aí, eu tô com 10 anos de casado. Eu tenho minhas lutas, minhas dificuldades, sou pobre, sou motoqueiro, não ganho bem. Me pergunta eu, se 10 anos atrás, se eu quero voltar a ser solteiro, igual eu era antes lá, ou se eu quero ser casado. Claro que eu quero ser casado. A melhor coisa que tem é você ter uma companheira, uma esposa cristã, uma adjuntora para te ajudar. Na hora que você estiver um pouquinho triste, que a mulher se levanta ela te levanta e vão embora junto. Uma cumplicidade. E eu estava lembrando também. Por isso que o homem tem hora que ele tem que contar para sua esposa o objetivo da vida dele, o que ele quer. Muitas vezes os casamentos não dão certo porque os dois não andam em sintonia. Você, marido aí do outro lado, em vez de conta, você fala o seu projeto para sua esposa. As mulheres, querendo ou não, ela quer que o homem passe a confiança para ela. Do outro lado, você pode ser pobre igual eu sou motoqueiro assalariado, mas você tem que passar confiança para sua esposa do outro lado.
A mulher veio querendo que o homem passe segurança para ela. Se você for um homem que não passa segurança para ela, você quer que a mulher fique com você? A mulher quer sentir segura do seu lado. Então, de vez em quando, o homem tem que conversar com a esposa, mostrar seu projeto, seus objetivos, né? Então, sempre tem que conversar o casal. E eu falei com a minha esposa, eu tô com vontade de querer comprar um carrinho agora um pouquinho melhor para me fazer Uber, para tentar melhorar um pouco. Eu tenho uns projetinhos. Eu sempre tive projeto na minha vida, desde de pequeno. Desde pequeno. Eu tenho um barraco aqui, 2 barracos que eu tô para fazer ele, terminar isso para fazer aluguel. Eu não terminei porque eu não tenho dinheiro, mas tá, o projeto tá aí. Falta o dinheiro. Mas eu tenho projeto. Tem pessoa que não tem projeto, não tem nada. Não é porque você ganha pouco que você não vai ter projeto. Olha. Você tem que ter projeto. Então você tem que colocar a sua esposa para os dois caminhar junto. Aí eu falei com ela assim, nós temos que economizar, nós temos que fazer isso aqui lá tudo, que eu quero ver se nós melhoramos o carrinho, pegar um mais novo para mim fazer um Uber e tal. E a esposa ir junto com o marido. No mesmo projeto, no mesmo pensamento, sabe por quê? Muitas vezes o casal não dá certo, acaba desrelacionando, tendo problema tal, porque um vai para um caminho, o outro vai para o outro. O pensamento deles começa a ficar diferente. Então, em vez de quando você tem que conversar com a sua esposa, ou sua esposa com seu marido, qual que é o nosso projeto para ano que vem, ou sei lá o que que tem, né? E eu falei com ela, eu quero ver se você tá junto comigo, ela estamos junto e tal, e vamos junto e tal, vamos trabalhar em prol disso, né? Porque a minha esposa é muito boa, ela é trabalhadeira, mas só que ela não tem o controle financeiro, ela é descontrolada. E eu, graças a Deus, desde pequeno, como eu fui muito pobre, eu trabalhei isso na minha mente. Eu sempre economizei, mesmo ganhando pouco. Então a minha finança, graças a Deus, eu sou controlado. Só que ela não é. E tem hora que ela me descontrola tudo, dá briga. Você acha que casal não briga, não? Se você é casal do outro lado, você acha que vocês não têm uma opinião diferente? Não tem. Tem hora que eu fico bravo aqui, uai. Mas você tem que conversar com ela conversar com você, né? Eu falei assim, não, senhor, vamos fazer assim, vamos ter um objetivo, vamos ver se nós vamos. Por exemplo, a minha internet aqui, ó, ela pagou ontem, estava cortada. Ela, ó, vou contar para vocês então a história, só para vocês entenderem. Casal. Igual eu falei com vocês, eu sou assalariado. Ela está trabalhando agora. Eu trabalho também. Então, eu não consigo tudo sozinho. Eu sou sincero com vocês, não consigo. Então aqui, ó, eu vou contar para vocês então, para vocês entenderem. Eu pago o IPTU da minha casa, parcelado. Pago o IPTU da minha casa. Eu pago a água, ela paga a luz. Eu pago... Peraí. Aí eu faço as compras aqui, ela também ajuda. As coisas. Nós não compramos tudo de uma vez, não. Nós compramos só o que falta. Aí eu compro ração pro cachorro, ração pro gato, paga a minha internet. O que mais que eu faço, gente? É muita coisa. Tudo que falta aqui eu faço. Aí o gás, ela paga também o gás. O gás acabou ontem e eu comprei o gás. Aí ela aperta lá nas finanças dela lá e ela vem aqui em mim, aqui, ó. Ah, eu preciso que você pague tal coisa, eu vou lá e pago. Mas eu fico bravo, porque cada um tem que controlar seu negócio. Cada um tem que controlar seu negócio. E aí eu falei, nós estamos no objetivo de economizar para nós comprar um carrinho e tal, melhorzinho. Né? Nós estamos com um carrinho agora, graças a Deus, parcelado. Né? Aí agora eu estou fazendo a live para vocês. Né? Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Porque eu tô com esse objetivo, se Deus quiser, ano que vem, mais pra frente, nós vamos pagar esse carrinho, tentar melhorar de carro, fazer o Uber de carro. Então tem um objetivo, a gente conversa. Você entendeu? Aí... Mas eu pago mais coisa, eu tô tentando lembrar mais coisa aqui, só que eu tô esquecendo, gente. É muita coisa. Aí a maioria, claro, é minha, é eu que pago. Você entendeu? Hoje, por exemplo, o pneu da minha moto estava careca. Eu gastei lá R$280 no pneu da minha moto.
E eu tenho que comprar, porque senão para no abrir isso aí, me multa e sai mais caro. Entendeu? Tô tentando lembrar mais coisa aqui, só. Tem mais coisa, só que a gente esquece. Então isso tudo tem que ser conversado. E o casal tem que ter alguma coisa. Ela me ajuda muito, só que eu tô te falando. Aí ela trabalha, ela tá trabalhando em 2 lugares e tal, e aí tem hora que ela aperta, ela vem pro meu lado, né? Então aí eu falei, vamos tentar fixar aí para nós ter um objetivo e a gente conseguir e tal, e vamos, Deus vai ajudar. Mas é importante o casal estar conversando e estar pronto para um ajudar o outro, para andar em sintonia, para não andar. Eu já reparei, quando o casal, eu vou dar um exemplo pra você ver que dá certo, que a maioria das vezes dá certo e dependendo depois dá errado. Por exemplo, nós dois somos cristãos. Então todos nós dois vamos adorar a Deus, o que nós fazemos? Nós vamos para a igreja. Não é isso? Até então, graças a Deus, nós estamos na mesma sintonia. Tem casais aí, não sei aí que tá, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem casal que casou, se conheceu, vamos supor, eles eram dançarinos. E aí, através da dança, eles casou. Eles tinham alguma coisa em comum, que era a dança. Aí os dois começou a mexer com dança. E os dois tal. Então eles estão na mesma sintonia de dança. A partir do momento que um sai pro lado de outro, sai pro lado de outro, começa a dar errado. Aí fez um casal lá no negócio de academia. Aí eles gostam, todos os dois têm o mesmo negócio, eles gostam de academia. Aí um sai da academia, agora começa a dar errado. Aí um lá casou, um é cristão, fala que é cristão, vai lá, casa com a mulher lá do mundo. A mulher gosta de sair pra festa, pra balada, coisas erradas, e o cara gosta de ir da igreja. E aí o cara quer trazer a mulher pra igreja, a mulher quer levar ele lá pra gandaiada. Não dá certo. Então, sempre tem que estar mais ou menos na sintonia. E aí o povo fala assim, os opostos se atraem. Pode até se atrair, mas não dá certo. Vocês dois têm que estar mais ou menos no mesma sintonia, no mesmo compasso. Ó, nós vamos fazendo assim, tal. Aí se um está desviando, é melhor começar a voltar a rota. Volta de novo. Volta para o mesmo objetivo, senão depois o casal se afasta um demais do outro. Eu nem lembro a hora que eu comecei. Gente, todo dia eu estou esquecendo isso. Então o casal vai e se afasta, porque cada um está com um negócio. Por exemplo, o cara que trabalha muito, mas não tem nem tempo para conversar com a mulher, 1 hora pode dar ruim. Uma coisa que foi ensinada para a gente, principalmente o nosso profeta nos ensina, se você casa com uma mulher mais nova, querendo ou não, a mulher mais nova precisa mais de atenção. A mulher mais velha ela é mais madura, então é tudo bem. Mas se a mulher é mais nova, você tem que dar um pouco mais de atenção para ela. Você tem que estar mais presente. Agora, tem um homem que só quer trabalhar. O homem trabalha tanto, não tem tempo para conversar com a esposa. Você está afastando da sua esposa também, ué. Ou vice-versa. Tem mulher que trabalha 2, 3 serviços, ela não tem tempo para cuidar da família, do filho dela e do esposo. Você não acha que 1 hora vai dar ruim, não? O casal tem que estar próximo. O outro dia aqui, eu já fiz uma live que eu contei para vocês, velho. Eu tenho problema respiratório. Eu tenho. Então, quando chega o calor, tem hora que a minha esposa, aqueles mosquitos começam a picar ela. E aí ela foi ligar aquele ventilador. E aquilo atrapalha a minha respiração, dá um problema danado. Aí ela veio aqui para onde está o computador aqui. Aí ela estava dormindo aqui na cama. Aí eu vim cá e busquei ela. Falei, não, vamos lá para a cama. Já está aí já há muito tempo já. Por que eu te aconselho isso? O nosso pastor que já faleceu, morreu. Ele nos ensinou isso. Eu tenho pastor para nos ensinar.
O casal não deve ficar distante um do outro. Porque tem casal aí que dá errado e separa. Vocês já repararam? Quer ver? Eu vou te contar um caso. Toda hora toco o telefone de outro lugar. Porque tem casal aí que dá errado aí e dá separação. Vou dar um exemplo. O cara arruma um serviço até bom. Aí o cara precisa viajar, ficar lá 6 meses no lugar lá ou 3 meses. Ou a esposa também. O cara tem que arrumar um jeito da mulher ir lá ou ele vir pra cá, ué. Aí, e quando envolve filho, é pior ainda. Sabe por quê? Aí a mulher fala, mas eu vou ter que ficar aqui porque as crianças estão na escola e eu tenho que mandar elas para a escola, sei lá o que tem. Tem que arrumar um conceito para eles não ficar muito distantes. Aí fica 6 meses, só fala no telefone, na hora que você vai olhar, os casal tá tudo gelado um com o outro. Não tem aquela sintonia de casal mais. E aí é onde dá os divórcios. Você pode reparar, o mundo hoje em dia aí, se durar 7 anos, 10 anos de casado é muito. Não dura mais não, gente. O mundo não tolera um ao outro mais. E não era para ser assim. Por que não era para ser assim? Porque a gente tem que um e o outro tá ajudando um ao outro. Olha lá. Mas tem que estar também próximo um do outro, né? Então, esse aí às vezes o casal, ou sei lá, ou a esposa ou o marido, mas eu tive uma proposta lá, vai ter que pagar bem. Aí você tem que fazer um cálculo. Será se esse bem que eu vou ganhar mais de dinheirinho, né, que é importante, vai valer a pena isso tudo? Eu estar lá longe da minha esposa, longe da minha família, longe dos meus filhos, ou vice-versa, uma mulher ou um homem. E talvez isso não pode afetar meu casamento. Quando você recebe uma proposta, meu querido, você tem que colocar tudo em base, tudo em conta, se vale a pena ou não. Ou você tá aqui, ou seu casamento não vale nada. Tal. A não ser que seu casamento não tem importância nenhuma. Numa vida de um casal, o casamento que vai na frente é a vida eu nem estou sabendo falar. Matrimonial, né, que fala. Então, você tem que fazer esses cálculos. Você não pode toda hora, por causa de dinheiro. Nem tudo é dinheiro na vida, não. Nem tudo é dinheiro. Sabe o que é melhor do que dinheiro? É paz. Você já imaginou você ter paz na sua vida? Você chegar em casa, mesmo ganhando pouco, né? Não ganhando aquele dinheirão, você chega em casa, você tem sua esposa lá te esperando, com as suas crianças, com os seus filhos, uma família unida, boa, né? Aquela harmonia, aquela coisa toda, aquela paz. Dinheiro não compra isso não, gente. Então, é esse o raciocínio que eu tive. Eu estava em cima da minha moto lá e eu fico, tem hora que vocês não sabem, a minha cabeça fica tudo assim. Aí eu falei, eu vou dividir com eles. Eu vou dividir com ele esse pensamento que veio na minha cabeça. Então é o seguinte, eu vou encerrar a live, vai ficar só a reflexão, que é isso aí que eu estou falando com vocês. Eu estou com um pensamento aí, eu não sei se eu vou fazer, eu já estou falando. O certo era eu anotar. Tem um pensamento na minha cabeça que uma hora eu vou ver se eu fiz. Vê esse pensamento, se Deus me der de novo. Eu vou falar com vocês. Eu quero abordar esse tipo de assunto que é porque tem pregador que você nem pisca o olho de atenção querendo escutar ele trazer a palavra de Deus. E porque tem pregador que dá vontade até de você cochilar e dormir, você não quer nem escutar o pregador. Isso porque eu li uma mensagem, isso veio na minha cabeça. Só que eu estou deixando Deus desenvolver isso na minha cabeça para mim trazer esse assunto. Mas esse assunto é polêmico, tá? Esse assunto é polêmico. Se Deus tocar e eu tiver negócio, eu vou trazer esse assunto para vocês. Se não, vai ficar por isso mesmo. Então eu vou encerrar essa live. E se vocês quiserem, eu vou trazer a live do meu pastor Vanderlei, a chave do Evangelho. Nós estamos, eu acho que é na parte 26.
E aí eu vou trazer o vídeo. Eu vou ter que encerrar, porque igual eu falo com vocês, eu tive o propósito de fazer 1 hora de live, mas o TikTok não suporta. Se eu fazer 1 hora de live, eu não consigo publicar nesse TikTok. Tem que ser 50 minutos. Então eu vou encerrar a live e essa aqui vai ficar só como reflexão do dia a dia, né? E aí eu vou vir com a chave do evangelho, mas agora eu já vou vir com o meu pastor trazendo uma palavra para nós, tá? E aí o computador já tá ligado, já tá tudo no jeito aqui, porém eu vou ter que desligar e voltar de novo. Se vocês quiserem voltar, vocês voltam, sejam bem-vindos. Então eu encerro como sempre no Instagram, porque na realidade, gente, eu nem lembro que hora que eu comecei, eu já esqueci. Eu tenho hora que eu tinha que ter um caderno aqui com a caneta para anotar. Eu vou arrumar um caderninho pequeno e vou anotar a hora. Eu esqueço, tem hora, tá, gente? Aí eu falo a hora lá, depois eu esqueço a hora que eu fiz. Então eu vou encerrar aqui uma boa tarde. Se vocês quiserem voltar, eu vou colocar a chave do evangelho aqui com o meu pastor para vocês aqui. Então, uma boa tarde para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui, ó.